Graça e paz, queridos irmãos, que Deus esteja com vocês, abençoando cada um e suas famílias. Estamos aqui para mais uma aula, estamos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Augusta, a doutrina bíblica da oração. Já foram muitas lições que até aqui têm contribuído muito para a nossa edificação, e nós temos ainda mais essa e mais duas aulas para frente para usufruir da palavra de Deus. O nosso pastor Walter Cerqueira Villanova, eu sou o diretor de Clésio Oliveira, podem me tratar como DEC, também sou professor da EBD, e temos a nossa vice-diretora, a irmã Claudete Costa, que também é uma das nossas professoras. Estamos trabalhando juntamente com a irmã Lindiane, a irmã Adriana e a irmã Fátima, todos nós nos preparando para trazer a vocês, ou a nossa igreja, um estudo para a edificação de nossas vidas. O tema da lição de hoje é oração e generosidade. É a nossa lição 11, a nossa EBD. Nós vamos, no decorrer dessa lição, saber qual a ligação entre oração e generosidade. Temos alguns objetivos a serem alcançados dentro dessa oração, que são compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo, compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade e ofertar com generosidade e alegria. Esses são os três objetivos que pretendemos alcançar com esse estudo. O nosso texto áureo encontramos em Hebreus 13, capítulo 13, verso 16, e diz o seguinte: Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Essa é uma versão da Almeida século 21. Que os irmãos possam comparar aí com a versão que os irmãos têm. Tem a Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada e outras, não é? Que os irmãos possam comparar. O texto é esse aí mesmo, só muda uma palavra ou outra, mas não tira o mesmo sentido. Nós não podemos nos esquecer de fazer o bem, nem de repartir com os outros, porque isso agrada a Deus. E o nosso intuito maior na vida tem que ser de agradar a Deus. Vivência de experiências concretas. Pergunta: como você se sente a respeito de ofertas? E aqui eu quero colocar os dois lados da moeda. Você sendo o ofertante e você sendo o, o recebedor dessa oferta. Como que você se sente? Alguns sentimentos podem ocorrer como ofertante, quando nós ofertamos, alguns sentimentos podem ocorrer em nossas vidas. Por exemplo, alguém pode se sentir constrangido em ofertar, inclusive, porque Deus coloca no coração da gente de ofertar para uma pessoa. E a gente, nós como os humanos, nós podemos pensar que aquela pessoa pode se sentir constrangida. Possa se sentir constrangida, não é, com isso. Mas, irmão, se Deus coloca no coração, tenha discernimento, ore e vá lá, entregue sua oferta, não é? Agora, você pode se sentir também feliz, alegre, né? Porque Deus está te dando essa capacidade, está te dando essa habilidade, está te dando essa alegria de estar ofertando a alguém, não é? E também ofertando, inclusive, para suprir a igreja. Como nós dissemos aí, um dos nossos objetivos é a nossa responsabilidade. Você participa de algum projeto social, como creche, centro de recuperação ou outro? Isso também, irmão, faz parte de ser generoso. Nós podemos estar participando do sustento de alguma creche, do sustento de alguma casa de recuperação, ou sustento de um lar de idosos, né? Nós temos o nosso lar de idosos batista, lar batista de idosos, que depende muito
das nossas contribuições, nós precisamos ser generosos com isso e com alegria. Não é? Então, se o irmão não participe, olhe para Deus, peça para Deus mostrar para onde você pode contribuir. Aqui no meu portão, de vez em quando aparecem alguns rapazes vendendo saco de lixo, e esses irmãos, esses rapazes, e até moças, às vezes, eles participam de um centro de recuperação. Eles estão ali passando por um processo de recuperação, talvez de drogas, talvez de bebidas ou qualquer uma outra coisa. Então, a gente sempre compra o saco de lixo deles e a gente se sente participante da recuperação deles, mas pode ser uma creche, pode ser um lar de idoso também. Dinheiro dentro da igreja, ela gera alguns comentários, não é? Quando a gente se converte, que a gente entende o que é realmente ser cristão, dinheiro não é problema. Nós podemos não ter e não ser problema. Nós podemos ter e ele também não vai ser problema. Porque o dinheiro, dentro da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro é que nós temos, que Deus é que nos dá para quê? Para que nós sejamos generosos no cuidado com aqueles que não têm. Então, qual que é o objetivo do apóstolo Paulo? Esse objetivo que o Paulo tem é de nos ensinar um grande princípio. Esse princípio é que é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. E veja, essa expressão para mim diz tudo. Suprir a igreja de Cristo. Quando você vai lá no capítulo 1 de 2 Coríntios 8, Paulo está falando lá a respeito da igreja de Deus. Ou seja, o humano não tem igreja. Se ele tem igreja, a igreja não pertence. Se a igreja não pertence a Deus, então a igreja está no caminho errado. Aqui, na nossa lição, nós estamos falando da igreja de Cristo, corpo de Cristo, não é? Então, se é a igreja de Cristo e é Deus que está nos suprindo, então nós somos responsáveis em suprir essa igreja de Cristo. Mas aí alguém pode dizer, mas Deus não precisa de dinheiro. Queridos, Deus não precisa mesmo. Mas Deus nos dá dinheiro para suprir aqueles que estão necessitados, que estão precisando. Não é possível haver comunhão sem generosidade. A comunhão, na verdade, ela sempre tem que andar de mãos dadas com a generosidade. Senão, não faz sentido dentro da igreja. E aqui nós estamos falando no âmbito cristão, dentro da igreja, que Deus está falando conosco a respeito de generosidade, da oferta, e é para dentro da igreja. O cristianismo, ele não combina com a avareza. Deus nos dá para que possamos dar a outros. Então, irmãos, esquece a avareza. Se você se sente avarento, peça a Deus para mudar isso na vida de vocês, né? Na nossa vida. Se a gente se sente avarento, peça para Deus mudar, que isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. E isso é um sinal até de que nós não entendemos o que é ser cristão. O apóstolo Paulo ele nos apresenta alguns textos bíblicos acerca da generosidade. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, ele diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se faça coletas quando eu chegar. Paulo está falando aqui que nós precisamos estar arrecadando tudo no primeiro dia, no domingo. Primeiro dia de semana é domingo, não é? Então, que a gente possa estar ali separando tudo que a gente puder no domingo, para quando ele chegar, ele vai saber distribuir isso para quem está precisando, para quem está necessitando. Não era para sustento dele próprio apenas, vamos dizer dessa forma, porque de repente ele também estava sendo alvo dessa contribuição, dessa oferta, dessa coleta. Mas, irmãos,
tudo que se é coletado, eu amo a Igreja Batista justamente por isso, não é? A gente precisa entender que a igreja precisa dar satisfação de tudo que entra na igreja. Então, a Igreja Batista tem isso. Nas nossas assembleias é dito quanto entrou, o que está sendo feito com esse dinheiro. E é mostrado isso. Então, irmãos, vamos atender ao que a palavra de Deus fala. O outro verso está em 2 Coríntios 8, versos 3 e 4. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo, acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Paulo aqui está falando da igreja da Macedônia, que passou por momentos terríveis, mas mesmo assim eles estavam com dificuldades, mas eles se dedicaram, eles deram de livre vontade na medida dos ganhos que eles tinham, e até mesmo acima do que disso. E o que é mais fantástico aqui, irmãos, é ver o que Paulo fala a respeito desses irmãos aí da Macedônia. Eles pedindo com insistência para participar do privilégio. Essa palavra precisa ser marcada, porque é um privilégio participar da assistência em favor dos santos, em favor daqueles que estão necessitados. Outro verso aqui, 1 Timóteo 6,18. Paulo falando aqui para Timóteo, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Vejam, quando vejo esse texto aqui, eu já olho já direto lá para Provérbios 19, verso 17. O que diz lá em Provérbios 19, verso 17? Que se compadece do pobre e empresta ao Senhor, e este retribuirá o seu benefício. Você está praticando o bem, se compadecendo do pobre, se compadecendo daquele que não tem, né? E Deus lhe retribuirá o seu benefício. Lá no capítulo 11 de Provérbios, no verso 27, vai dizer o seguinte: aquele não, quem busca o bem com persistência busca favor. Quem busca o bem com persistência busca favor. Olha, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Quando a gente pratica o bem, Deus nos enriquece. E é assim, irmãos, é a lei de Deus, Deus faz dessa forma. Mas ele só te dá, ele tem um propósito. Deus tem um propósito em te dar. É que você dê a outros, que você ajude a outros, que você contribua com outros. É dessa forma. Isso não tem nada a ver em ser salvo por obras. Isso não, isso difere muito. Você é salvo para praticar as boas obras e não pratica as obras para ser salvo, como diz lá em Efésios 3, em Efésios. Também na carta aos Hebreus, nós lemos a respeito acerca da generosidade. Lá no capítulo 13, verso 16, nós lemos isso, isso é também a nosso textuário. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Olha, não vos esqueçais de fazer o bem. Aquele que não faz o bem, aquele que pode fazer e não faz o bem, lembra dessa passagem? Está pecando, irmão. E não se esqueçam também de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Quem é que não quer agradar a Deus, irmãos? Quem que não quer agradar a Deus? Nós podemos não agradar a Deus por ignorância da palavra. Às vezes nós não sabemos o que fazer para agradar a Deus, mas o sacrifício de poder contribuir, de fazer com que os mais necessitados também participem das riquezas de Deus, isso agrada a Deus. Como devemos participar
ou praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja. Princípios ensinados por Paulo que ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Lá em 2 Coríntios 9, de 5 a 15, nós vamos ver o seguinte, nós vamos aí trabalhando parte por parte. 2 Coríntios 9, do verso 5 a 15. Então, aqui, ó. Generosidade deve ser praticada com alegria. Versos 5 e 7, que diz o seguinte: portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição. Verso 7, e cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Irmãos, é fantástico saber que Deus ama quem contribui com alegria. Quem é generoso agrada o coração de Deus. Qual é o critério recomendado por Paulo em relação ao ato de ofertar? Olha, a oferta deve ser proporcional ao ganho do ofertante. E essa é uma prática que pode ser comprovada nas nossas igrejas. Irmãos, aí cada um responde por si, porque nós precisamos estar ofertando. E eu estou ofertando de acordo com aquilo que eu ganho. Peça para Deus colocar no seu coração quanto que você tem que ofertar. Deus não vai colocar no seu coração aquilo que é impossível para você. Qual foi a última vez que você sentiu alegria em ofertar? Responda para si mesmo. Nós precisamos ter essa alegria todas as vezes que ofertamos. A generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Versos 8 a 11 diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito. E aí Paulo cita Salmo 112. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças. Veja o que Paulo está falando aqui, que Deus, que é aquele que dá semente e que dá o pão para comer, ele também suprirá e vai multiplicar a nossa semeadura e vai aumentar o fruto da nossa justiça. O pastor citou a chuva de justiça lá no último estudo que ele fez em Malaquias, na última quinta-feira. E essa chuva de justiça é que vai chover sobre essa semente, e aqui é eu que estou tirando esse entendimento para mim, né? Essa justiça, essa chuva de justiça vai chover sobre essa semente que vai fazer multiplicar na sua vida para que você possa suprir muito mais, como diz lá no verso 11. E sereis enriquecidos para serem sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Isso é muito bom saber, meus irmãos, quando nós temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. Percebe? Tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa saúde, tudo pertence a Deus. O dinheiro que chega na nossa mão pertence a Deus. O tempo que Deus nos dá pertence a Deus. Nós estamos em um momento em que estamos perdendo muitas pessoas queridas, amigos, familiares. Não pertence a nós, nem duvidar de Deus, nem questionar a Deus. É Deus que é dono da vida. É Deus que é dono do dinheiro que chega nas nossas mãos. Então, irmãos, que nós possamos administrar isso com sabedoria, e sabedoria vinda do alto, não sabedoria humana. E aí nós passamos a mudar a pergunta que nós poderíamos fazer. A pergunta, por exemplo, poderia ser: quanto do meu dinheiro devo dar a Deus? E essa pergunta eu já não faço, não quero mais fazer. Eu tenho que fazer outra pergunta.
Entendendo que tudo que eu tenho pertence a Deus, então eu vou perguntar com quanto do dinheiro de Deus que está nas minhas mãos para administrar eu devo ficar? Essa é a pergunta correta. Com quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Aqui eu vou ler para os irmãos rapidinho essa oração de um cristão do século XVII que entendeu o sentido da dependência de Deus. Ele não se identificou, por isso está aqui como anônimo. Quando tu quiseste me conduzir, eu tomei o controle da minha vida. Quando tu quiseste me governar, eu me dirigi a mim mesmo. Quando tu quiseste cuidar de mim, eu me bastei a mim mesmo. Quando eu devia depender de tuas provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando eu devia me submeter à tua providência, eu segui o meu desejo. Quando eu devia estudar, amar, honrar e confiar em ti, eu trabalhei para mim mesmo, falhando e corrigindo as tuas leis para concordarem comigo. Em lugar da tua, busquei a aprovação dos homens. Eu sou, por natureza, um idólatra. Senhor, meu maior desejo é levar meu coração de volta a ti. Convença-me que não posso ser meu próprio Deus ou me fazer feliz a mim mesmo, nem ser meu próprio Cristo para restaurar a minha alegria, nem ser meu próprio Espírito para me ensinar, me conduzir e me dirigir. Ajuda-me a ver que a tua graça age por meio da aflição providencial, para que quando o meu dinheiro for Deus, tu me jogues para baixo. Para que quando meus bens forem meus ídolos, tu os faça voar para longe. Para que quando o prazer for tudo para mim, tu o tornes amargo. Afasta-me do erro do olhar, da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite e da luxúria do coração. Mostre-me que nada dessas coisas pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto cambaleante, segurar um espírito desviante. Então, leva-me para a cruz e me deixe lá. Uma oração, irmãos, que precisa ser modelo para nós. Nós não vamos ficar com vãs repetições, mas que nós possamos entender o que é essa dependência de Deus e orar dessa maneira diante do Senhor. A generosidade, ela promove a gratidão entre nós. Versos 12 e 13 vai dizer o seguinte, de 2 Coríntios 9. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças. Eu vou ler só o 12. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças. Ora, a generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. E não tem nada mais confortante, irmãos, do que olhar para um irmão que recebeu uma bênção de uma generosidade, um sorriso. Às vezes a pessoa até chora de tanta gratidão, porque a gente não sabe, mas de repente ela estava realmente muito necessitada daquilo que ela está recebendo. E aquilo gera gratidão diante de Deus, porque ela vê que é Deus que está sustentando ela através de quem foi generoso com ela. E você se considera uma pessoa generosa? Responda para si mesmo. A generosidade, ela motiva as pessoas a orarem por nós. E aí eu vou ler o verso 13 e 14 de 2 Coríntios 9, que diz o seguinte: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E aí o verso 14. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Eles percebem que Deus, com a sua graça, encheu a sua vida para que fosse generoso com ele. Então, isso aí faz com que gere nele o sentimento ou a necessidade de estar orando por você que está sendo generoso com essa pessoa.
É claro que nem todos são gratos, há pessoas ingratas. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Mas isso não é problema nosso, meus irmãos. Nós precisamos ser generosos com as pessoas, com aqueles que estão necessitados. A ingratidão não é da pessoa, não é meu problema, não é, entendeu? Então, nós precisamos ser generosos independente da reação do outro. Mas se o outro for grato, com certeza ele vai se prostrar diante de Deus e vai pedir para que Deus o abençoe ainda mais, com sua justiça, fazendo essa semente multiplicar para que você possa contribuir muito mais com outras pessoas. Então, eles oram, isso motiva as pessoas a orarem por nós. Nós queremos sempre que as pessoas orem por nós. Precisamos aprender a ser generosos com elas. Não espere ter muito para ofertar. Não deixe passar a oportunidade de praticar a generosidade. Mesmo quem tem pouco pode ofertar. Irmãos, e vamos estar atentos, porque Deus está sempre nos dando oportunidades para praticar generosidade. É só prestar atenção, é só ter discernimento, pedir para Deus esse discernimento. Deus vai dar. Por onde nós passamos, nós temos essa oportunidade de ser generosos, de praticar generosidade. Vivência de experiências concretas. Desses conselhos práticos descritos por Paulo, qual conselho você acha mais difícil de ser seguido? De repente você precisa voltar um pouco esse vídeo, ver quais são esses conselhos e ver se realmente há algo difícil. Eu não creio que haja nada difícil para nós, como cristãos, em ser generoso. Nós precisamos ser generosos. Então, se o irmão achar de por bem, volte esse vídeo um pouquinho, veja quais são os conselhos e avalie. Ok? Eu quero para encerrar, para que a gente possa guardar o que vai ser dito agora, que não está nos slides. Olha, Deus nos faz prosperar para fazer boas obras. Ou Deus nos faz prosperar para sermos generosos. E Deus prospera. E prosperidade nem sempre quer dizer com abundância. A prosperidade pode refletir alegria em estar fazendo, mesmo com pouco. Não espere ter muito para ofertar, para ser generoso. Lembra que nós acabamos de falar. Então, Deus nos faz prosperar para que a gente possa fazer as boas obras, para que a gente possa ser generoso. E eu quero destacar aqui três coisas, do verso 11 ao 15, de 2 Coríntios 9. Primeiro, primeiro não, como que a generosidade reflete na igreja para a glória de Deus? Isso a gente vê aí desses versos de 11 a 15. Primeiro, a gratidão a Deus. A generosidade reflete na gratidão a Deus. No verso 12, lá no final, nós vamos ler o seguinte, olha, vamos ler o verso todo. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças. Então, a generosidade reflete na igreja com ações de graças. Segundo, na glorificação a Deus. Vejam o que diz no verso 13. Ao aprovar essa administração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, por causa da vossa generosidade, por causa da generosidade da vossa contribuição, com que eles, para com eles e para com todos. E qual é o propósito da criação do humano, do homem? Né? Senão glorificar a Deus. E por último, em terceiro lugar, a generosidade reflete na igreja em intercessão. Verso 14. E eles, orando em vosso favor, demonstram profunda afeição que tem por vós. Irmãos, é muito bom saber disso, e é muito bom aprender isso e praticar, porque nós precisamos realmente ver no nosso meio, como cristãos, dentre os necessitados, dentre aqueles que nem estão tão necessitados assim, a gratidão, a glorificação a Deus e a intercessão, que é fundamental na vida do cristão.
Nas atividades de suplemento, nós temos esse motivo de oração: confessar a Deus os meus pecados, perdoar aqueles que me ofendem e estar vigilante para resistir às ciladas do inimigo. Que possamos, quando orarmos, lembrar disso, confessar os nossos pecados, perdoar os que nos ofendem e estar sempre vigilantes aí e resistir às ciladas do inimigo. Amém? Essa foi mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Batista de Vila Augusta. E esse verso, que eu gosto muito, em 2 Pedro 3,18, é um dos que me incentivam a estudar cada vez mais a palavra. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e, se Deus permitir, estaremos com mais uma aula no próximo domingo. Estejam orando, cada um por todos e todos por um. Nós somos filhos de Deus e precisamos estar intercedendo uns pelos outros. Fiquem com Deus.